Fala galera, tudo bem? É o Isaac, professor Isaac falando com vocês. Nós vamos fazer aqui um vídeo sobre revisão e vou tentar aí responder aquelas perguntas, responder e comentar aquelas perguntas aí que eu passei para vocês, né? Eu tinha falado que ia fazer um áudio, mas eu decidi fazer um vídeo aqui com algumas informações que eu considero importante para a gente poder discutir e a gente não perder também esse contato aí, né, nesse período de quarentena aí que a gente está vivendo agora, tá? E vamos nessa, né? Vamos falar aqui sobre essas questões aí. Eu vou trazer, né, as perguntas e vou comentando aqui sobre elas, tá? Então, a primeira aqui está dizendo o seguinte: liste 5 direitos políticos e explique cada um deles. Então, antes de começar a listar os 5 direitos aqui, o que eu vou fazer? A gente vai falar um pouquinho sobre o que são os direitos políticos. Então, tá aí, ó, trouxe o conceito aqui. São direitos públicos, subjetivos, que permitem ao indivíduo exercer sua cidadania participando de forma ativa nos negócios políticos do Estado. Então, os direitos políticos, tá, gente, essencialmente, eles garantem ao cidadão o direito de participar da política de maneira plena, de maneira completa e de maneira igual entre os diversos cidadãos. Isaac, mas não tem diferença entre um cidadão e outro? Existem algumas pequenas diferenças, no nosso caso hoje, né, vamos falar do Brasil hoje. Existem algumas pequenas diferenças e restrições no sentido de idades. Nada mais do que isso. Na maioria das coisas, aliás, em quase todas as coisas, se a gente pensar fora as restrições de idades, que também valem para todas as pessoas, né? Tipo assim, para você votar você tem que ter mais de 16 anos, aí você pode votar. A partir dos 18 você é obrigado, né, a participar dos pleitos políticos. Mas fora isso, né, a questão de você poder ser votado, poder participar de um pleito eleitoral e de outro, e determinados pleitos têm uma questão de idade. Fora isso, os direitos políticos no Brasil hoje eles são iguais para todas as pessoas. Todos nós temos os mesmos direitos políticos, todos nós podemos participar da política de maneira igual. Eu não estou dizendo só de voto, tá, gente? Estou dizendo de voto, de ser votado, de ter os mesmos direitos, ok? A Constituição regulamenta os direitos políticos no artigo 14. Quem tiver curiosidade, põe ó, Constituição Federal, artigo 14, e aí vocês vão ver aí no Google, ele vai trazer para vocês o que é que está lá regulamentado, o que é o que não é direito político. Eu não vou fazer isso para não alongar muito, beleza? E aqui a gente tem ó, os direitos políticos, tá? Eu vou marcando eles aqui, a gente vai falando. Sufrágio universal, ou seja, todos os cidadãos têm direito de participar dos votos, da votação, né? Essencialmente nos âmbitos, no nosso caso, né, em todos os âmbitos. Então, no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Nós votamos para presidente da República, para deputado federal, para senadores, nós votamos para governador de estado, nós votamos para deputados estaduais, para formar as assembleias legislativas nos estados, e nós votamos também para prefeito e para vereadores municipais, para os vereadores aí no interior dos municípios. Então, o direito de sufrágio universal, nós podemos votar em todos esses pleitos, né? A não ser que haja uma punição e que a pessoa seja tolhida, né? Que lhe seja retirado os direitos políticos. Isso pode acontecer em alguns casos, tá, gente? Isso pode acontecer em casos aí, de afastamento político, de impeachment, pode acontecer também em casos de prisão, em alguns casos específicos, mas isso são casos específicos que devem passar por um julgamento, todo um processo legal, constituído e tal, não é assim simplesão, beleza? Outro direito político, voto direto e secreto, né? Todos nós temos direito de votar diretamente, né? Não é ninguém que vai votar pela gente, nós votamos, e o nosso voto é secreto, né? Ou seja, ninguém pode saber em quem eu votei. Então eu tenho direito de votar, né? Eu votar e secretamente, sem que ninguém saiba em quem eu estou votando. Isso é um direito também constituído. Participação em plebiscitos, referendos e iniciativas populares. Todos nós também temos esse direito. Eu posso participar de plebiscitos, posso participar de referendos, posso participar de iniciativas populares, que são coisas que dizem respeito à nossa vida, né? Então, as votações, a legislação ela garante isso também para a gente. Nós temos também, ó, não só o direito de participar, mas também
de movimentar uma iniciativa popular, de começar alguma iniciativa popular, de ação popular. Pode ser qualquer tipo de ação popular, e a gente pode fazer com que ela aconteça, né? Então eu posso ali, sei lá, criar um grupo de arte dentro da cidade, posso criar um coletivo um coletivo de esporte, né, para uma vida mais saudável, ou sei lá, um coletivo que incentiva a leitura, um clube de leitura. Eu posso criar inúmeras iniciativas populares. A Constituição nos garante isso, né? Um grupo de debates políticos, né? Um grupo que vai ali tentar conscientizar as pessoas melhor sobre a sua ação, suas possibilidades de ação, de atuação política, né? Outra coisa importante, elegibilidade, ou seja, todos os cidadãos, todos os sujeitos, os indivíduos dentro do Estado, né, que têm a idade necessária, eles são elegíveis, né? Ou seja, eu posso me candidatar enquanto um vereador, enquanto um deputado, enquanto um prefeito, enquanto um governador de estado, enquanto senador, presidente da república, e eu posso participar do pleito. Eu tenho direito à elegibilidade, ou seja, eu posso ser eleito, tá? É aquela ideia, isso aqui junta com aquele, né? Eu não lembro se no livro de vocês está assim, mas costuma vir a ideia de votar e ser votado. Tá? Então são direitos políticos. E outra, né? Organização e participação em partidos políticos. A gente também tem o direito de organizar, ou seja, criar novos partidos políticos e também de participar de partidos políticos que já existam, né? Isso também faz parte dos direitos políticos. Galera, fechamos a primeira questão, tá? E aí, uma urna eleitoral, né? É importante isso, que a gente tenha muita consciência sobre os nossos direitos políticos. E lembrem-se sempre que direitos políticos estão ligados à ação política. Então, a gente confunde no começo, mas depois fica mais fácil da gente entender o que é um e o que é outro, tá? Aí, nessa parte, está pedindo para a gente relacionar direitos políticos com a cidadania. E aí eu trago para vocês o conceito da cidadania para a gente poder discutir sobre isso. O termo cidadania tem origem etimológica, né, ou seja, do termo em si, da palavra, do latim, né, dos romanos, civitas, que significa cidade. Tem como pensamento a participação de um indivíduo em uma comunidade politicamente articulada, um país. No caso, apesar do termo ser cidade, né, estávamos falando ali da cidade de Roma, né, então está falando do centro, do coração da República Romana, do Império Romano. República / Império, os dois, né? Ele atribui um conjunto de direitos e obrigações, direitos e deveres, sob vigência de uma Constituição, ou seja, o que seria isso? A cidadania é exatamente isso. A pessoa ela tem ali direito de participar da política dentro de um país, circunscrito num país, no Estado com E maiúsculo, tá? Atribuindo ali direitos e deveres, direitos e obrigações, dentro de esses direitos e obrigações que estão dentro ali de uma carta constitucional, de um conjunto de leis que é a Constituição, que são as Constituições Federais hoje, tá? Veja bem, galera, a cidadania, né, ela pressupõe direitos e deveres a serem cumpridos pelo cidadão e que serão responsáveis pela sua vivência em sociedade. Então, todos nós, enquanto cidadãos, nós temos responsabilidades políticas, nós temos responsabilidades para que a sociedade seja melhor, né, para que a sociedade ela se desenvolva de uma maneira melhor, sempre, tá? Nos países ocidentais, a cidadania moderna se constitui por etapas, né? E aí está falando aqui do sociólogo Marshall, afirma que a cidadania só é plena se for dotada dos 3 tipos de direitos, civis, né, políticos e sociais. Isaac, mas você está falando que a cidadania ela tem a ver com política, não é só os direitos políticos? Não só, tá, gente? Pelo seguinte, se não houver uma garantia dos direitos civis e dos direitos sociais, a cidadania ela não pode ser plena. Nós não vamos falar muito dos direitos civis, né? Mas hoje nós não vamos falar, aliás, nós não vamos falar dos direitos civis, nós vamos falar só dos direitos sociais agora, nós já falamos dos direitos políticos, e eu vou relacionar, logo depois que eu começar a falar dos direitos sociais, eu já vou relacionar direto, e aí a gente até queima, né, uma questão que é a 4, e vocês vão entender por quê. O que acontece, tá, gente? A cidadania, ela só pode ser plena, o exercício da cidadania, né, a atuação do cidadão na sociedade, só é pleno quando ele tem consciência dos seus direitos políticos, seus direitos sociais, seus direitos civis. E quando esses direitos são garantidos. Porque a partir do momento que existe uma carência,
a prática da cidadania ela é muito dificultada. A pessoa ela passa a não ter condição de participar da cidadania, porque ela tem carências estruturais. Por exemplo, só para vocês entenderem, se eu tiro da pessoa o direito da educação, ela não vai saber o que são os direitos políticos. Se ela não sabe o que são os direitos políticos, ela nunca vai ter um pensamento crítico para poder lidar ali com uma situação específica que está ali vinculada, né, à questão política. Então, como é que ela vai atuar politicamente se ela não faz a ideia do para que serve política, como é que funciona a política? É simples. Se para ela política é só votar, né? O que é política? Eu sou obrigado a votar, ponto. Isso não resolve nada. Né? É preciso consciência política. Tá? Vamos para a próxima questão aqui para a gente poder já avançar e eu vou continuar discutindo a relação da cidadania também com os direitos sociais. Então, de novo, vamos começar pelo começo, né? Como diria aí o Jack. Então é o seguinte, galera, direitos sociais. O que são direitos sociais? Vamos pegar essa parte engrifada, ó. São direitos fundamentais e garantias básicas que devem ser compartilhados por todos os seres humanos em uma determinada sociedade ou em sociedade. Independente, tá, gente? Ou seja, sem independência da orientação sexual, do gênero, da etnia, da religião, da classe econômica, né, da opção política e tudo mais. Ou seja, indiferentemente se a pessoa é do partido A ou B, se é homem, se é mulher, da orientação sexual, né, da classe econômica, se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é asiático, se é mulato, enfim, né, indiferentemente de qualquer coisa, né, são direitos fundamentais, são garantias básicas, exatamente, garantias de quê, Isaac? Para o exercício da cidadania. Tá? Então, vamos lá. Né? O direito social, os direitos sociais, né, busca resolver questões sociais, ou seja, todas as situações que representam as desigualdades da sociedade. Então, basicamente, tá, gente, direitos sociais, tá, eles buscam, né, acabar com as desigualdades da sociedade, ou pelo menos minimizar essas desigualdades para que os sujeitos, indiferentemente do contexto que ele está ali dentro daquela sociedade, ele tenha a possibilidade de exercer a sua cidadania, ele tenha a possibilidade de atuar de uma maneira cidadã, entenderam? Então, basicamente, né, a gente está falando aqui de um mínimo de qualidade de vida, dignidade e que possam exercer a cidadania. Quais são esses direitos? Listei aqui, ó. Né? Educação, eu já falei, né? A partir do momento que você tem ali a construção de uma educação, você tem a possibilidade de um sujeito crítico, de um sujeito que possa pensar um pouquinho fora da caixa, né? E não meramente reproduzir o que os grupos dominantes estão falando. Né? A gente tem muito essa coisa de lado A e lado B. Hoje no Brasil a gente vive uma bipolaridade que eu vejo de uma maneira muito ruim, muito negativa. E a gente vê muita gente reproduzindo um lado ou outro e não pensa criticamente, não entende que os dois lados têm problemas graves. Né? A gente precisa de outras vias. E eu vejo, como professor, como cidadão, eu vejo que a principal via aí é a educação. Nós precisamos de sujeitos críticos, de sujeitos que participem da política. Né? Então, eu vejo principalmente em vocês aí, a juventude, né? Os novos jovens, eu também sou jovem, tá, gente? Eu também me considero jovem, dá licença, né? Mas eu vejo assim que é necessário que vocês tenham esse pensamento crítico, porque são vocês que vão mudar essa sociedade, né? Nós, jovens, né, vamos mudar essa sociedade, nós precisamos fazer isso, tá? Então, saúde, alimentação, não dá para o cara pensar em política se ele tem uma saúde extremamente precária, né? Se ele vive numa comunidade onde você não tem saneamento básico, você não tem água encanada, você não tem esgoto, redes de esgoto, né, para que o esgoto não fique ali correndo a céu aberto, como acontece em várias áreas de periferia no Brasil, tá, galera? Acesso à alimentação. Muitas pessoas, tá, gente, apesar de ser um negócio bizarro da gente pensar, mas muitas pessoas não têm acesso à alimentação. Tem pessoas que passam fome hoje no Brasil. E outras milhões de pessoas não têm acesso à informação sobre a alimentação de qualidade. Né? Eu estou dizendo por mim próprio. Né? Há pouco tempo eu passei por um processo aí de mudança alimentar, porque eu comia muito mal. Né? Aqui na minha casa, na minha família, aqui, eu e minha esposa,
A gente comia muito mal, muito refrigerante, muito embutido, embalado, coisas industrializadas. Então você tem uma alimentação péssima que vai vir para a sua saúde. Tá? Então isso é um direito social. O cidadão ele tem que ter direito à informação. O que é uma alimentação de qualidade? Né? O direito de comprar o seu próprio alimento, de ter condições de se alimentar bem. Né? Direito de trabalho, de ter condição de trabalhar com dignidade e que esse trabalho ele dê suporte, né, a essas outras coisas. Segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Para muitas pessoas, tá, gente, isso aqui pode ser visto como assistencialismo, né, como mero assistencialismo. Mas não é, tá, gente? Os direitos sociais, na verdade, eles buscam minimizar as desigualdades de uma determinada sociedade. E muitas das vezes as pessoas olham, né, às vezes para outros países e falam: Isaac, mas você acha que o Brasil precisa, que a gente realmente precisa que esses direitos sociais, né? Isso aqui não é um socialismo, né? Isso aqui tá parecendo que você está falando de pôr um regime socialista. Galera, não é isso. Eu estou dizendo que esses elementos eles são garantias do Estado, não para que a pessoa dependa disso. O objetivo não é, por exemplo, você dar educação, saúde, alimentação, tudo mais, para que a pessoa dependa disso o resto da vida. Não é isso. Na verdade é que você amplia a consciência para que a pessoa possa participar da cidadania, lutar pelos seus direitos, participar da política, e aí sim essa pessoa vai ter uma participação mais efetiva na sociedade. Aí sim essa pessoa vai ter condição realmente de buscar melhorias para a sua vida, né? De romper o que a gente chama de ciclo de pobreza. E isso é o ideal, é o essencial. Tá? Então os direitos sociais eles estão muito mais ligados aí na ideia de você ter qualidade de vida, na ideia de você proporcionar dignidade para as pessoas, e é aí sim essas pessoas poderem ter uma cidadania melhor. Né? Só para vocês terem ideia, tá, gente? A educação ela é considerada por muitos estudiosos aí como um dos principais elementos para você quebrar esse ciclo de pobreza. Tipo, a partir do momento que a pessoa estuda e ela tem uma formação, ela consegue um trabalho melhor, e aí ela consegue ter relações melhor, um lazer melhor, esquemas de transporte melhor, né? E aí sim a pessoa vai ter uma vida melhor, vai participar mais de cidadania, e uma coisa vai levando a outra, beleza? E aí, né, de novo, né, a ideia de relacionar direitos sociais com a cidadania, eu acho que eu já acabei de falar isso, né? A partir do momento que você garante aos cidadãos os direitos sociais, você possibilita ele o exercício da cidadania, ele pode participar da política, ele pode participar das questões políticas de uma maneira melhor. As carências nos direitos sociais, tá, gente? Ou manter as carências nos direitos sociais é uma das maneiras mais estratégicas para você minar a participação da massa, né? Ou seja, da maioria da população nas questões políticas. Então, se você quer que as pessoas não participem da cidadania, é só você negar para elas os direitos sociais. Se a pessoa, olha aqui, gente, se a pessoa não tem educação, como é que ela vai participar de política? Se ela não tem alimentação básica, saúde, trabalho, se o trabalho é sempre precário, se ela pode ser mandada embora do dia para a noite, se ela ganha pouco, né? Se ela não tem moradia, mora de aluguel, ou seja, se ela vive, vamos dizer assim, no fio da navalha, né? Tipo, qualquer deslize ela pode cair e perder tudo que ela tem, cara, ela não vai participar da política, ela vai se preocupar com outras coisas. Então, sem os direitos sociais garantidos, nós não temos, né, de maneira alguma, o pleno exercício da cidadania. Isso é importante demais que vocês tenham consciência disso, principalmente em países onde há uma desigualdade gritante igual é no Brasil. Nós vivemos um dos países, tá, gente, que tem um dos quadros de desigualdade social mais gritantes do planeta, né? Ou seja, a diferença entre os ricos, os mais ricos e os mais pobres, como muitos sociólogos já falaram, é um verdadeiro abismo, é um negócio enorme, tá? Galera, e continuando, né, a gente vai para a quinta questão aqui, tá falando aqui sobre... Está perguntando de que formas a violência urbana social impede a prática plena da cidadania. E aí eu trago o conceito de violência. É um termo que deriva do latim violentia, significando vis, força e vigor, e em sentido amplo, é qualquer comportamento ou conjunto de comportamento que visem causar dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. Nega-se autonomia, integridade física ou psicológica,
ou, né, porque pode ser as duas coisas, integridade física e psicológica, e mesmo a vida do outro. É o uso excessivo da força, além do necessário ou esperado. E para que a violência é empregada? Exatamente para fazer com que a pessoa que está sofrendo violência, ela haja de uma determinada maneira que é diferente da que ela está agindo. Então, é uma forma de coagir a outra pessoa a fazer alguma coisa. Por exemplo, quando o assaltante aponta uma arma para roubando a pessoa, tirando-lhe ali um pertence, ela vai fazer com que ele age de uma maneira que ele não agiria normalmente. Né? Tipo, o cara aponta a arma e manda o cara passar o celular, é mais ou menos isso. E aí só que a pergunta está associando violência urbana, né, social, no contexto das cidades, né, e tudo mais, com a prática plena da cidadania. Então, galera, o que acontece? A violência, ela tem vários enfoques, e depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas, basicamente, quando a gente fala da violência urbana, violência social, a gente está falando de uma série de coisas. Tanto dessa questão da própria criminalidade, né, de pessoas que roubam ali a residência das pessoas ou outras pessoas. A gente está falando de poderes paralelos, como, por exemplo, a questão do narcotráfico. E aí a gente vai entender que a violência é um negócio muito mais complexo do que meramente uma pessoa assaltando, um usuário de droga, né? Mas ela é algo que tem um efeito estrutural. Por exemplo, a partir do momento que as leis não são cumpridas, o cidadão ele não tem segurança. Se eu vou voltar aqui, ó, um dos pontos dos direitos sociais é segurança, né? Se você não tem segurança, você acaba perdendo muita coisa. Você pode ter o seu trabalho ali afetado, você pode ter sua moradia, seu lazer, sua alimentação, né? Uma série de coisas. Então, a violência ela pode tolir vários aspectos da vida do cidadão, né? E basicamente ela vai desestruturar a sociedade. Agora existem outras violências, né? Como corrupção, tráfico de drogas, que acabam criando poderes, digamos assim, até poderes paralelos, né? Tipo, você cria uma organização paralela que ela meio que parasita, né, a sociedade, o Estado, de maneira que ela vai absorvendo as suas energias, né, se apropria de determinados contextos. Por exemplo, a gente vai pegar a questão do narcotráfico, que muitas das vezes está ligada a questões políticas. Existem políticos que estão ligados, são financiados pelo narcotráfico. Né? Se a gente vai pegar os 3 poderes de vários países latino-americanos, a gente tem essa infiltração, né, de narcotráfico nesse sentido. Né? Ou então a questão da corrupção, você pega dinheiro público e desvia esse dinheiro público, ou às vezes você vai beneficiar a empresa A ou B porque essa empresa está ali te pagando um mensalão. Então existem problemas gravíssimos, né, que deturpam a democracia, que deturpam aí a questão política de uma determinada sociedade. Então aí a gente está falando, né, de maneira bem objetiva, como é que a prática plena da cidadania ela é detonada pela violência. Beleza? Aqui está trazendo alguns conceitos sociológicos. Né? A cidadania, eu não vou voltar a falar dela, tá, gente? Que é a última aqui. Ó. A gente já falou dela, se vocês quiserem, vocês volta o vídeo um pouquinho. Tá? A gente vai falar de concentração de renda e vai falar também de pobreza, beleza? Que são coisas muito presentes no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Tá? Então, eu começo dizendo o seguinte, concentração de renda e pobreza são elementos históricos, tá, gente, no Brasil. Muitas pessoas acreditam que a concentração de renda, ou seja, as pessoas mais ricas que concentram mais renda nas suas mãos, são pessoas que trabalharam muito e que ganharam muito dinheiro. Tal. Não estou dizendo que isso não é possível, isso é possível, tá? Mas o que eu estou dizendo é que grande parte dessas pessoas que concentram a renda do país são pessoas que vêm aí de famílias, de grupos que estão no poder há séculos, né? Estão no poder desde o começo da organização do período colonial, né? Quando o Brasil ainda pertencia a Portugal e era uma colônia. Então você tem grupos aí que se organizaram aqui no sentido de explorar o território e concentram renda e fazem isso até hoje. Isaac, mas outros países tiveram isso? Tiveram. Muitos dos outros países tiveram isso, mas esses países passaram por processos geralmente revolucionários que tiraram esses caras, esses grupos que concentram renda historicamente do poder, como é o caso dos Estados Unidos. A gente teve Guerra de Secessão, no qual o Norte arrebentou com o Sul,
né? E aí as elites sulistas elas foram minadas do poder. Você vai pegar a Revolução Francesa, a nobreza ela é minada do poder. Então você tem uma diferença, tá, gente? O Brasil não é um caso típico, na verdade ele é um caso quase único de país que ainda mantém uma estrutura muito próxima do que era no período colonial. Nós não passamos por uma mudança política significativa. Apesar do Brasil ter deixado de ser uma colônia e se tornado império, e depois deixou de ser império e se transformou numa república, nós ainda temos uma estrutura de concentração de renda que é muito próxima do período colonial, beleza? Então, vamos entender. Tem algumas informações aqui que são importantes. Ó, concentração de renda, né, no Brasil, concentração em número. 70 mil indivíduos com renda média de 4 milhões de reais por ano. É isso aqui que eu estou falando, tá, gente? Isso aqui que é uma pessoa rica. Imagina 4 milhões de reais por ano de renda. Os mais ricos do Brasil têm 2/3 da renda isentos de imposto. Então, veja bem, tá, gente? Quando a gente fala de taxar grandes fortunas, nós estamos falando desses caras, né? 4 milhões de reais por ano é muita grana, galera. É muita grana mesmo. E aí você vai pensar que esse cara, né, 2/3 do que ele ganha, ele tem isenção de impostos, né? Grandes empresas no Brasil, a gente vai ver aí bancos, empresas de telecomunicações, empresas mineradoras, elas são simplesmente os governos, isso não aparece na televisão, né? Eu acho é um negócio ridículo isso. Mas se a gente pesquisar, a gente vai achar essas informações. Muitas vezes essas empresas, elas são simplesmente liberadas de pagar impostos. E aí a classe média, os pequenos, os médios, até grandes, né? Mas os pequenos e médios, principalmente, trabalhadores informais, esses pagam impostos, né? Trabalhadores liberais, esses pagam impostos. E se a gente não pagar imposto, a gente é punido, a gente é multado, a Receita Federal ela vem em cima mesmo, né? Tem mais algumas informações aí, gente. Ó, um país, dentre os 34 da OCDE, a Estônia, age como o Brasil e isenta os dividendos. Ou seja, você dá isenção às grandes fortunas, você dá isenção. Isso é isenção legal, tá, gente? Isso é tipo assim: o governo vira para a empresa e fala: não precisa, eu vou te dar um perdão, você não precisa de pagar 2, não sei quantos bilhões de reais e pronto, tá valendo. Né? Só para vocês terem ideia, gente, olha essa informação. 454 bilhões de reais foram sonegados em 2015. E sonegação, tá, gente, é diferente da isenção, porque a isenção é um processo legal, você recebe um perdão real. Legal, né? O Estado dá o perdão para a empresa ou para a pessoa. Agora, sonegação são pessoas que criaram mecanismos fraudulentos para não pagar o imposto. Tá? Olha isso, gente. 1,5 trilhão de reais é o total da dívida ativa da União. Ou seja, a União ela deve 1,5 trilhões de reais. 252 bilhões de reais da dívida ativa transitam em julgado e estão prontos para ser recolhidos. Ou seja, são pessoas que devem trilhões de reais, gente, trilhões de reais, né? E não pagam. E se a gente for ver, é exatamente essa parcela que mais ganha dinheiro no Brasil. Né? Olha essa informação, gente. Quarto maior volume de dinheiro nos paraísos fiscais é do Brasil. Vocês já pensaram nisso? E tem gente que vira, muitas das vezes quando eu falo isso nas aulas de sociologia, vocês se assustam. Vocês falam: Isaac, você está ficando maluco? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Gente, o Brasil ele está entre os 10 países mais ricos do planeta. Nós somos um país extremamente rico. Recursos minerais, mercado consumidor, recursos humanos, né? Tipo, produtivo. Nós temos uma das estruturas, né, mais bem construídas, mais bem consolidadas de mercados consumidores, grandes cidades. Né? Precisamos de mais mobilidade? Precisamos, mas ainda assim o Brasil... Nós somos um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Né? Nós temos uma força produtiva gigantesca. Mas nós temos um problema sério, e esse problema é exatamente a concentração de renda. A renda não é bem distribuída. Galera, o Brasil ele paga um dos piores salários do planeta.
Muitas das vezes a gente vê as discussões aí sobre a flexibilização das leis trabalhistas. Eu também acho, meu pai já foi empresário, meu pai já teve empresa, eu também acho que o Brasil tem muita burocracia em relação às empresas e as empresas elas pagam muito na questão da folha de pagamento e esse dinheiro, olha o que eu vou dizer para vocês, quem tem aí pai empresário sabe disso, depois conversa com os pais aí, muito desse dinheiro não vai para o trabalhador, vai para o Estado, isso vai em forma de imposto e fica nos cofres do Estado. O problema não é esse. O problema do Brasil não é a questão da remuneração do trabalhador. O problema do Brasil é isso aqui, ó, concentração de renda. Essas informações aqui, gente, são grandes empresas que são isentas de pagar imposto. E aí não faz sentido. A gente vai dizer, Isaac, mas se você cobrar imposto delas, elas vão embora do país. Gente, não vão. Nós temos um mercado consumidor gigantesco. Se uma empresa de telecomunicações for embora hoje, amanhã tem outra aparecendo aqui, porque é uma fatia do mercado que precisa ser ocupada. Entende? Isso é o mercado. E muitas das vezes o Brasil acaba fazendo o contrário. Essas empresas financiam políticos, os políticos dificultam. Isso é o que acontece. Muitas das vezes os políticos dificultam a entrada de outras empresas e aí sim a gente fica à mercê nas mãos de uma ou outra empresa e você não tem concorrência, essa empresa cobra exorbitantemente ali o que ela quiser sobre o serviço ou o produto que ela está vendendo. Tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Concentração de renda no Brasil é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Tá? Aqui está mostrando também, ó. Gente, esses índices aqui eles são de matar. A gente olha isso aqui e fica doido, né? Aqui está mostrando a concentração de renda em números, né? Está mostrando aqui, ó, os 10% mais ricos do Brasil. Gente, 10% da população. Isso, se a gente pensar que hoje a gente tem pouco mais de 200 milhões de habitantes, isso 10% vai ser o quê? Né? 20 milhões de pessoas. Né? Agora, pensa isso, galera. Desses 10%, ó, 9% ganham R$ 13.669 reais mensais. A maioria, né? 0,9% ganham em média aí R$ 34.169 reais mensais. Nós estamos falando por pessoa, tá, gente? E 0,1% ganham R$ 135.103 mil reais mensais. Então é um negócio abismal, né? Aí você coloca isso aqui, ó, aqui estaria mais ou menos a classe média, né? 40%, e aí você tem entre, né, esses valores aqui, ó, de 4 mil até 13 mil, né? E 50% da população ganha R$ 1.600. Vocês já imaginaram viver uma família, né, um pai de família que vive aí com R$ 1.600 por mês? E muitos, aqui não está falando, mas se a gente for fazer um índice, né, uma classificação das pessoas que estão nesse 50% aqui, eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade, mas dentro desses 50%, uns 60% ou mais aqui ganha salário mínimo. Porque isso aqui é uma média, tá? Ganha salário mínimo. Então é um negócio absurdo. Agora, olha o per capita, tá, gente? O PIB, né? Produto Interno Bruto per capita, ou seja, por cada habitante, né? O que gera de riqueza por cada habitante. No Sudeste, 22 mil. Né? No Nordeste, que é a região mais pobre, né? A mais pobre do Brasil, 8.167. No Centro-Oeste, que é o mais rico, R$ 22.364. A média brasileira é R$ 16.900 de renda per capita. É muito dinheiro, cara. E aí a gente vai pensar que esse dinheiro é extremamente mal distribuído. Existe uma grande concentração de renda que mantém um abismo social no Brasil. Tá? São informações para vocês pensarem aí. E aí sobre a questão da pobreza, né? São informações do IPEA, tá, gente? As duas aqui. Aqui está falando, ó, vamos pegar aqui, a pobreza não pode ser definida de forma única e universal. Podemos afirmar que a pobreza refere-se a situações de carência em que os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vida condizente com as referências sociais estabelecidas em cada contexto histórico. Então, basicamente, a pobreza é quando a pessoa tem carências estruturais. Ela tem carência de alimentação, de moradia, de segurança. Aí a gente vai dizer que a pessoa é pobre, né? Mas, basicamente, ela tem ali uma questão de... Principalmente a questão de alimentação, de condições
de vida, né, dignas, né? E aí, aqui está dizendo sobre 3 conceitos de pobreza. Pobreza absoluta, né, medida pelo rendimento, a linha da pobreza, um conceito unidimensional. Então, a pobreza absoluta tem a ver com a questão da renda, né? Então, a pessoa que não tem renda, né? Então a pessoa está em pobreza absoluta, a renda dela é insuficiente para que ela... A renda é quase minúscula, né? E aí ela não tem condição nem de comer. Acesso à renda e ao consumo alimentar, então pobreza relativa, a pessoa ela tem acesso à alimentação, mas ela tem outras carências, então ela não tem moradia, ou ela não tem saneamento básico, ela não tem segurança, enfim. No Brasil, tá, gente, pobreza relativa é o que mais tem, tá? Basicamente, a gente fala que o Brasil, a gente não tem mais a miséria, né? Então, basicamente, a gente está falando dessas características, quando pobreza absoluta seria quase miséria, né? Pobreza relativa é isso que eu acabei de dizer, né? Você tem acesso à renda e ao consumo alimentar, mas tem outras carências inúmeras. E a pobreza é sempre um conceito multidimensional. O que significa, tá, gente? Ela não tem só uma dimensão, não é só uma questão da alimentação, da renda, são também questões estruturais. Ela envolve diversos aspectos da vida social que tornam as pessoas vulneráveis à exclusão social, ou seja, a gente volta lá na cidadania. Né? Então a pessoa não tem condições de praticar a cidadania, não tem condições plenas de exercer as questões políticas e ela fica vulnerável e, obviamente, ela vai passar por processo de exclusão social. Por fim, tá, gente? A gente chega nas 2 últimas questões, pedindo para relacionar pobreza e criminalidade, né? E aí eu já começo pegando o gancho pelo que eu estava acabando de falar. Geralmente a pobreza ela se liga à criminalidade no sentido de que ela vai se tornar o principal foco de criminalidade, porque a partir do momento que você tem pessoas que vivem em situações extremamente vulneráveis e a pessoa não consegue ter acesso ali aos seus direitos sociais e obviamente não consegue praticar os seus direitos políticos, né, e civis também, a pessoa ela vai estar, né, basicamente presa àquela realidade, àquele contexto social. Isaac, mas tem muita gente que consegue vencer. Gente, são exceções, né, principalmente em regiões de favela, em regiões mais complexas, né. Há uma melhoria nesse sentido nos últimos anos, né? A gente percebe que as favelas elas vêm aí sendo urbanizadas, passando aí por processo de inclusão social e tudo mais, mas locais onde a vulnerabilidade é maior, percebe-se um crescimento maior da criminalidade, porque é uma saída. Né? Então, muitas das vezes as pessoas veem na criminalidade uma possibilidade de sobrevivência mesmo. Então, tem uma relação. Isaac, mas você então explica a criminalidade apenas dessa maneira? Não, gente. Eu não relaciono a criminalidade apenas a essa maneira. Né? Tá falando aqui também para relacionar pobreza, riqueza e cidadania. A criminalidade ela tem aspectos múltiplos, tá, gente? E como eu disse para vocês, a criminalidade não é só o assaltante, o cara ali, o traficante, né? O cara da boca de fumo, não é só ali o cara que está ali roubando para poder comer, ou o cara que rouba caixa forte, ou rouba o banco e tudo mais. A gente está falando, né, de uma série de coisas que é a violência, né? Então, eu achei essa charge aqui bem legal. Ele está falando aqui, ó, educação precária, corrupção, exclusão, desigualdade social, desestruturação familiar, desemprego, tráfico, drogas, preconceitos, omissão. Tudo isso está ligado à questão da violência e, obviamente, está ligado à questão da criminalidade. Joia? Então, pobreza, riqueza e a cidadania, elas ficam à mercê, porque se você tem riquezas, né? Concentração de renda muito grande, existe muito maior a probabilidade de que esses grupos, né, essas pessoas que concentram renda aí, né, a gente voltar lá, o cara ganha milhões por ano, que é algo fora da caixinha, né? Esses caras que ganham milhões por ano, eles têm capacidade suficiente aí para poder manipular a política. Então o cara coloca quem ele quer lá, ele vai manipular carências de determinadas populações para que ele possa manipular politicamente aquelas populações. E a pobreza é a mesma coisa. Se você não tem condição de participar, se você não tem educação positiva o suficiente para você participar da cidadania, você não participa. Né? Então, pobreza, né? Concentração de renda, a riqueza exacerbada aí,
elas são impedimentos para a cidadania, sim. Né? Se a gente pegar os países mais desenvolvidos, né, as grandes fortunas são taxadas. Europa, pesquisem aí, grandes fortunas da Europa, taxação de grandes fortunas na Europa, vocês vão ver o que eu estou falando. Os países desenvolvidos, os países mais ricos do mundo, os grandes países industriais, é exatamente o contrário do que acontece no Brasil. Né? Tem muita gente que fica falando, o Brasil tem que ser um país capitalista, nós estamos longe do capitalismo, gente. Quem dera se o Brasil fosse um país capitalista. Quem dera. Eu desejo isso profundamente. Desejo que o Brasil seja um país capitalista, profundamente, porque é acesso ao consumo, é você ter a possibilidade de comprar as coisas, né? E aqui a gente não tem isso, né? Eu digo assim, a grande parte da população brasileira, ela não tem acesso a coisas básicas, tá, gente? Só pensar isso. Você vai pensar, por exemplo, saneamento básico, né? Você vai pensar alimentação, você vai pensar educação. Né? Quantas pessoas têm acesso a uma educação de qualidade? É uma pergunta real a ser feita mesmo. Né? E isso influi diretamente na cidadania. Né? E se você tem dinheiro demais, você pode comprar os políticos. E aí, olha como é que funciona. Olha onde que eu queria chegar. Se o cara tem dinheiro demais, uma empresa tem dinheiro demais, ele pode comprar o político. Se ele pode comprar o político pode conceder o perdão de uma dívida bilionária. E aí você diz, nossa, o país está quebrado. Cara, como é que um país desse está quebrado? Né? Se as grandes fortunas, são construídas aqui grandes fortunas e essas fortunas não são bem distribuídas. Né? Eu falava com vocês sobre a questão salarial, né? que a questão do trabalhador, a gente precisa flexibilizar as leis, sei o quê. E aí ouço muita gente falando aí sobre Estados Unidos e tudo mais. É só vocês pensarem, por exemplo, que existe uma legislação nos Estados Unidos que garante aí ao trabalhador estadunidense um mínimo. Né? Ele não tem lá leis trabalhistas, né, que, como é no Brasil, que é uma coisa meio fora da caixinha, mas ele tem algo básico, que é o cara não pode ganhar menos de $17 por hora trabalhada. Então, muita gente fala, Isaac, mas isso é muito importante. Somem aí. O que é $17 por hora trabalhada? Pega aí um trabalhador que trabalha lá mais ou menos em média 10, 12 horas diárias e soma isso no mês que vocês vão entender o que eu estou falando. Né? Lá o cara pode trabalhar em 2 empregos, ele trabalha 10, 12, 14 horas diárias, né? Ou que seja, e aí você soma $17 e você vai me falar o que vai dar aí. Fora a discrepância dos preços. Né? A gente vai pegar aqui, o Brasil combustível é mais caro, o Brasil alimentação, muitas das vezes a alimentação acaba sendo até mais cara, questão de moradia mais cara, roupa, acesso à questão de eletrônicos é extremamente mais caro. Então o custo de vida brasileiro acaba sendo maior, né? E muito pior, porque você não tem acesso. Então é isso que eu estou dizendo, tá, galera? Espero que tenham gostado, viu, moçada? Comentem, deixem dúvidas aí, eu vou tentar fazer isso aqui mais. Desculpa aí o tamanho do vídeo, mas é porque o questionário era bem grandinho. Fiquem bem, se cuidem aí, já já a gente vai estar de volta lá na escola, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já já esse negócio dessa pandemia aí vai passar e as coisas vão se organizar aí. Abração, falou, tchau, tchau.